sigo muito preocupado com a situação nova, a grande imprensa nacional, esse assunto está correndo à imprensa internacional, às redes sociais, que é a situação dos índios isolados no Acre que fizeram contato. Daqui a pouco, às 3h, vou ter uma audiência com o ministro da Justiça, que eu pedi ontem, e ele prontamente atendeu, e junto estará a presidente da FUNAI. E essa audiência não tem outro propósito a não ser de pedir o apoio material necessário, os recursos necessários, a decisão política necessária para que a FUNAI, os funcionários da FUNAI, os sertanistas, os especialistas, os técnicos, os profissionais da FUNAI, que são tão dedicados, possam ter as condições necessárias para atender e realizar um trabalho junto aos índios isolados. Eles estão novamente lá, num contato, anteciparam, eu falei que eles viriam na próxima lua, mas eles anteciparam o contato. Ontem eu conversava com a presidente da FUNAI e eu me sinto, como senador do Acre, da Amazônia, na obrigação. Talvez não tenha, nesse momento, uma causa, do ponto de vista humano, mais nobre do que essa causa dos índios isolados do Acre. Para quem não entende, está ouvindo a Rádio Senado ou nos acompanhando na TV Senado, eu estou me referindo a índios isolados, são pessoas, são índios que vivem completamente dissociado, sem nenhum tipo de contato com esse mundo que a gente chama de civilizado, que eu não sei nem se é tão civilizado assim, haja visto que nós estávamos comentando ainda há pouco, um bombardeio numa escola da ONU, na faixa de Gaza, como a gente viu, como a gente presenciou e pôde constatar no noticiário, que é uma situação absolutamente inaceitável no século XXI, essa violência que se usa tão desigual de um Estado, um dos mais armados no mundo, contra um outro que nem Estado é, contra um povo que quer ter autonomia como o Estado de Israel teve. Mas os índios isolados vivem na floresta, são centenas deles, parece pouco crível, mas é inacreditável, mas existem pessoas que estão na floresta, que têm suas famílias e que não têm contato com nada disso que nós achamos tão essencial na vida. Então, são esses índios isolados que o Brasil tem uma política muito acertada, a política do nosso governo, do nosso país, do Estado brasileiro, é uma política acertada. É de não procurar fazer o contato com esses índios isolados. Isso eu conversava com a presidenta Dilma, ainda há pouco, lá no Palácio. O Brasil, da década de 80 para cá, adotou esse sistema. Então, protege de longe. Sabe que eles existem, não sabe quem são, que língua falam, como vivem, mas mantém a distância. E o Acre tem o maior contingente, nas cabeceiras dos rios nossos do Acre, o maior contingente de índios isolados. Tem pelo menos 4 áreas com índios isolados. No final do ano passado, um grupo de mais de 70 índios, crianças, mulheres, homens, adultos, jovens, fizeram contato de um outro lado, à margem do rio, mas não houve um contato físico, não houve um contato mais próximo, mas isso é um sinal de que isso está por vir. Isso acendeu a luz vermelha. Eu estou envolvido desde o começo do ano na elaboração de um projeto que a gente possa dar as condições de preparar os índios já contactados, que são seus parentes, os não índios, os seringueiros, os ribeirinhos, para uma convivência com esses povos que são uma preciosidade da humanidade hoje. E os índios que fizeram contatos agora são de uma outra região do Acre, na fronteira com o Peru, e eles voltaram e não tem mais como evitar que a gente estabeleça alguma relação. Então, não é que o Brasil não está buscando, a FUNAI não está buscando, ela não tem como evitar o contato. O governador Tião Viana foi fundamental, foi primoroso, cedeu helicóptero, deu todo o apoio necessário, mas nós precisamos de um projeto, de um financiamento que possa dar as condições materiais necessárias para os profissionais da FUNAI, para técnicos, especialistas que são dessa causa, para que eles possam dar o cuidado necessário, especialmente na área da saúde, para que a gente não repita o genocídio que sempre foi. 70% dos povos primitivos, indígenas, seja na década de 70, 80, 60,
que fizeram contato com os não índios, morreram, 70% deles morreram nos primeiros 3 anos. Nós não somos capazes de imaginar quanto de imunidade nós adquirimos ao longo desses séculos, nós não índios. Mas certamente são centenas de possibilidades de doença. Não dá para fazer centenas de vacinas numa pessoa como essa. Então, uma simples gripe mata. Qualquer medicamento nosso que dê a eles, que para nós não faz efeito, para eles é como uma bomba, faz um efeito violento. Então, é um desafio tremendo que o Brasil vive. O olhar do mundo, de uma imprensa especializada, de todos que acompanham essa causa, certamente vai se voltar para o Acre. E eu me sinto na obrigação, como senador da Amazônia, como senador do Acre, como militante dessa causa, como uma pessoa que tem um vínculo com as entidades não governamentais, com a causa ambiental, com a causa dos índios, dos seringueiros na Amazônia, com o legado de Chico Mendes, eu me sinto na obrigação de parar tudo e cuidar desses que não tem ninguém para falar por eles, não tem ninguém para olhar por eles, que eles não conhecem ninguém, nunca conversaram com ninguém. E desde que eu estava no governo, eu assumi esse compromisso comigo. Mas então, senhor presidente, eu queria dizer, feito essas observações, que o que me traz aqui à tribuna hoje é fazer um registro da maior importância para um ato que foi hoje liderado pela presidenta Dilma, que esteve presente o presidente da Casa, Renan Calheiros, o ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência, a senhora secretária da Bung, que representa todas as entidades não governamentais dos movimentos sociais brasileiros, o chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, e também o ministro Jorge Arge. E a solenidade foi no Palácio do Planalto, muito concorrida, com representantes de entidades não governamentais, das organizações sociais, estavam celebrando a sanção presidencial do projeto de lei que institui o novo marco regulatório das organizações da sociedade civil no Brasil. Eu tenho a honra de fazer parte de um congresso que aprovou essa medida. 10 anos ela estava tramitando aqui. E no dia 2 de julho foi aprovada no Congresso Nacional o marco regulatório da organização da sociedade civil. Para quem não sabe, ou que possa ter dúvida do que estou me referindo, é a lei que regula o funcionamento das ONGs, das organizações sociais de modo geral, as organizações da sociedade. Nós temos lei para as prefeituras, nós temos leis para os estados, para o governo federal, para as estatais, mas o Brasil não tinha um marco regulatório para as organizações da sociedade. E durante alguns anos atrás, alguns poucos anos atrás, para piorar, nós tínhamos muita suspeição sobre o trabalho de algumas entidades não governamentais, aí teve a CPI das ONGs, teve a CPI da CUT, tentativas, e o Brasil ficou num impasse que precisava ser superado, que acho que hoje começou a ser superado definitivamente. Começou quando o Congresso votou, mas hoje, com a sanção e a lei entrando em vigor, eu penso que nós vamos viver uma nova etapa. No mundo de hoje, nesse planeta que tem 7 bilhões de pessoas, as organizações da sociedade são tão ou mais importantes que as organizações do governo. Muito das políticas públicas têm origem na semente plantada pela própria sociedade, que se organiza numa pequena entidade, num bairro, numa favela, numa área rural, na floresta, e com base naquilo começa a criar um debate, uma discussão, um jeito de viver, e isso às vezes vira políticas públicas. Eu mesmo, como governador, eu trabalhei em organização não governamental antes de ser prefeito e antes de ser governador. Carinhosamente, é bom que eu registre assim, a economista Conceição Tavares, uma companheira nossa, ela na época, quando eu estava no governo, ela tipificou o Acre como uma ONG. Ela dizia, e tem aquele menino, o Jorge Viana, que administra aquela ONG que é o Acre. Eu não vi nenhuma ação pejorativa. Na época eu falei, poxa, eu fico feliz, porque as organizações da sociedade civil, as não governamentais,
elas têm uma posição muito mais avançada, na minha percepção, do que muitas das organizações institucionalizadas no aparelho de Estado. Porque, primeiro, que elas são legítimas, elas vêm da sociedade. Eu não estou aqui deixando de observar as exceções, aqueles oportunistas que formam entidades para enganar os outros, que formam entidade para se beneficiar, que formam entidade para enriquecer. Esses, inclusive, esse marco legal vai combater. Eu estou falando daqueles que fazem um trabalho nobre, aquelas entidades que se organizam, e, em muitos casos, religiosas ou não, que substituem até o papel do Estado. Então, quando a Maria da Conceição Tavares falou que eu administrava uma ONG, eu falei, poxa, isso é bom por um lado, porque mostra que a gente tem algo de moderno. E o terceiro setor, né, da sociedade hoje no mundo, o Brasil ainda tem muito que avançar nesse aspecto. O Brasil tem pelo menos 290 mil organizações sociais. 290 mil organizações sociais é o que o Brasil tem hoje. Uma parcela delas tem convênio com prefeituras, com o governo dos estados, com o governo federal, e não tinha uma lei clara que pudesse dar transparência para essa relação, que estabelecesse as regras transparentes de prestação de conta, de prestação de serviço. Tudo isso está agora nesse novo marco regulatório das organizações da sociedade civil. E tomara que definitivamente o Brasil possa virar essa página de pôr sob suspeição as organizações sociais. Nós vamos ter que ficar atento àqueles espertalhões, aquelas entidades que tentam, que são as exceções, que tentam se beneficiar, tirar proveito e enganar os outros. Isso nós vamos fazer. Isso acontece em qualquer país do mundo. Mas é bom que definitivamente o país entenda que essas organizações da sociedade precisam de doação financeira, precisam de trabalho voluntário, porque não há nada mais moderno numa sociedade do que o trabalho voluntário. As pessoas que têm posse, as pessoas que têm conhecimento, reservar algumas horas do dia, ou mesmo um dia, para ajudar os outros que não têm nada e que têm deficiência de quase tudo. Então, muita gente já está tocada para esse trabalho socioambiental, mas eu diria que com esse marco civil, essa lei, esse marco regulatório da sociedade, das organizações da sociedade civil, quem sabe o Brasil possa avançar em os que estão ficando milionários, os que estão ficando ricos, os que estão tendo ascensão social, possam destinar um pouquinho, como fazem muitos cidadãos do mundo, um pouquinho do que ganham para organizações que eles tenham alguma afinidade. Eu estou falando de organizações que vão desde a proteção da floresta, de espécies animais e vegetais, mas também de organizações que cuidam, como a APAE, de organizações que cuidam de pessoas. A APAE mesmo é uma entidade que é renomada, mas tem muitas dificuldades em alguns lugares para lidar com pessoas que têm necessidades especiais. Não é que tenham deficiência, esse nome já mudou. Tem pessoas que não têm deficiência nenhuma, elas têm uma necessidade especial. Chamar essas pessoas como deficiente é um atraso. Mas como é que você financia isso? Se a regra do jogo no Brasil não é tão bem clara. E com essa sanção que a presidenta Dilma fez, ela está de parabéns. Esse é um dos capítulos importantes escritos pela presidenta Dilma do seu governo. Ela tem muito que se orgulhar. E eu começo dizendo que no último dia 2 de julho foi aprovado no Congresso o marco regulatório das organizações da sociedade civil. Porque o pessoal tem que dizer, mas quem votou isso? Quem votou fomos nós, parlamentares, que no Senado e na Câmara. O trabalho feito pelo ministro Gilberto Carvalho e sua equipe, eu queria parabenizar a equipe, uma equipe jovem do ministro Gilberto Carvalho, foi um trabalho extraordinário, o trabalho de diálogo com a sociedade civil, e isso veio para cá, inclusive esse debate se intensificou, a partir de uma iniciativa, eu quero ser justo, eu sou do PT, mas tenho muito carinho, muito respeito pelo senador Aloysio Nunes, que é o líder do PSDB nessa casa. Ele não está aqui. Ele, inclusive, é candidato a vice-presidente. Mas por que não tratar com a verdade? E eu queria cumprimentar o senador Aloysio Nunes, ele está em campanha, inclusive é adversário político nosso. Eu estou lutando pela presidenta Dilma, ele está lutando pelo Aécio Neves. Mas o senador Aloysio Nunes, que é um dos grandes quadros dessa casa, ele foi autor de uma proposta e, diante desse impasse de CPIs, de ONG, CPIs de CUT, ele apresentou o PLS 649 de 2011, ele é autor desse projeto e teve esse projeto a relatoria
do senador Rodrigo Hollenberg, também do PSB, adversário nosso no plano nacional e aqui em Brasília, porque aqui nós lutamos pela eleição do governador Agnello, a reeleição, e o Rodrigo, que é também um grande quadro. O Rodrigo foi o relator dessa matéria, apresentou um substitutivo, tem um carinho muito especial pelo Rodrigo. Nós trabalhamos juntos no Código Florestal, sem ele eu não teria sido relator. E o senador Rodrigo Hollenberg teve um trabalho com a sua assessoria. Eu queria parabenizar toda a equipe do senador Rodrigo Hollenberg, que eles conseguiram pegar uma matéria polêmica, complexa, que estava oriunda de um conflito estabelecido nas casas legislativas, e o Rodrigo, com diálogo, num diálogo inclusive com o governo federal, com a Secretaria-Geral da Presidência da República, conseguiu alinhavar, como é próprio dele, a proposição desse marco regulatório, que hoje foi celebrado, foi aplaudido lá no Palácio do Planalto. Inclusive, quero registrar que o senador Rodrigo Hollenberg estava junto comigo, presente. Ele só não pôde vir aqui porque está cumprindo uma agenda de campanha, mas eu estou aqui e queria cumprimentar o senador Rodrigo Hollenberg, lembrando mais uma vez a autoria, a iniciativa do senador Aloysio Nunes, mas quero cumprimentar meu colega senador Rodrigo Hollenberg, a quem tenho o privilégio da amizade, por essa relatoria e por essa conquista de ter escrito seu nome na história como um dos senadores que ajudou, como um parlamentar que ajudou a criar o marco regulatório das organizações da sociedade civil no Brasil. Nesta quinta-feira, dia 31 de julho, a presidenta Dilma fez o seu nome constar na história. Quem trabalhar numa organização social ligada à saúde, à educação, a combate à violência, quem trabalhar numa organização não governamental ligada à causa ambiental, vai ter que lembrar que a presidenta Dilma cumpriu um papel fundamental. Foi uma cerimônia muito bonita e ela sancionou o projeto de lei 7.168 de 2014, Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, estabelecendo um novo regime jurídico para as parcerias realizadas entre o poder público e as organizações da sociedade civil, OSC. A lei, depois de publicada no Diário Oficial da União, entrará em vigor após 90 dias. Então, daqui a 90 dias, nós vamos ter uma lei que todas as organizações da sociedade civil vão poder ter as regras bem definidas. E eu não tenho nenhuma dúvida de que esse é um passo importante para o país, para o nosso Brasil se sentir um país atual, moderno, contemporâneo. Eu quero também deixar aqui claro que as principais mudanças, as melhorias, eu gostaria de citar algumas. A principal contribuição trazida pela nova lei é a criação de um conjunto de regras próprias para as parcerias realizadas entre o poder público e as organizações da sociedade civil, o que reconhece a especificidade das atividades privadas sem fins lucrativos. Todas essas entidades chamadas da sociedade civil não podem ter fins lucrativos. Daí a importância que empresas, profissionais liberais financiem essas entidades que agora têm um marco regulatório para fiscalizar, para enquadrar e, obviamente, para dar transparência a elas. Aqui vai mais. As normas que regulam a matéria, no momento, são imprecisas e não deixam claras quais são as regras aplicáveis. Então, hoje o Brasil tem regras pouco transparentes, são confusas do ponto de vista das organizações da sociedade civil, o que gera um cenário de insegurança jurídica e institucional, tanto para quem é gestor público, quanto para as organizações. Então ficavam as organizações sociais, seja uma APAE, seja qualquer entidade ambiental, sob suspeição permanente. Com isso, não. Com essas regras claras, com garantia de transparência, com o aparato legal para prestação de conta, para aplicação dos recursos, que ou vão vir do governo, ou dos governos, ou vão vir da contribuição do cidadão. Não tem outra fonte. Não pode gerar lucro. Mas as regras não existiam. As premissas pactuadas para o marco regulatório das organizações da sociedade civil são segurança jurídica e regras claras, transparência e controle na aplicação dos recursos públicos,
reconhecimento e valorização das organizações da sociedade civil e apoio à gestão pública democrática e aos projetos de interesse público realizados em parceria com as organizações da sociedade civil. Então veja que isso é muito contemporâneo, isso é muito moderno. E eu queria mais uma vez parabenizar o ministro Gilberto Carvalho, sua equipe, o Diogo, que é o secretário-geral, é o secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência, e a presidenta Dilma, primeiro, por ter encampado, priorizado isso no seu governo, segundo, por ter feito uma solenidade tão bonita e tão prestigiada, porque ela entendeu a dimensão do que significa esse marco regulatório das organizações da sociedade civil. O que muda com a aprovação do PL 7.168 de 2014? Isso é importante. O que é que muda para as ONGs, para as organizações da sociedade civil de modo geral? A legislação do âmbito nacional para estabelecer as mesmas regras para a União, os estados e o município, para as parcerias com as organizações da sociedade civil. Então, a legislação nacional muda. Agora nós temos uma lei nacional que vai tratar a União, os estados e o município e definir as regras para as parcerias com as organizações da sociedade civil. Tanto para as organizações quanto para os gestores públicos. Então, nos dois aspectos. Porque quem faz um convênio, quem é o gestor de um convênio, fica numa insegurança jurídica. As regras não são claras e você fica à mercê de suspeição permanente, de questionamentos permanentes. Com esse novo marco, isso vai estar muito bem colocado. São destaques o termo de fomento e o termo de colaboração como instrumentos jurídicos próprios. Chamamento público obrigatório, então vai ter que ter transparência. Quando for fazer-se um convênio, um trabalho, vai ter que ter um chamamento público obrigatório. A entidade tem que ter ficha limpa, tempo mínimo de 3 anos de existência e experiência prévia. Então não é qualquer entidade de Araque criada, como diz assim, em cima de qualquer canto, criando uma entidade que ela vai começar a funcionar. Ela tem que ter 3 anos de efetivo funcionamento, né? Então, isso é muito importante. Esta mudança implica o fim da utilização do convênio como instrumento de parceria com entidades privadas, ficando este restrito às parcerias entre entes federados, como era seu propósito original. Então, não serão mais com entidades privadas, serão tratados como entidades da sociedade civil. Então, aqui eu queria passar alguns dados. Segundo dados de 2010, publicados em 2012 pela pesquisa da Fundações Privadas e Associações Sem Fins Lucrativos, realizadas pelo IBGE, veja os números, senhor presidente, para concluir. Segundo dados do IBGE, existe no Brasil 290.000,7 entidades organizadas da sociedade civil. Então, são 290.000,7 entidades, organizações da sociedade civil. Como eu falei ainda há pouco, mais de 290 mil entidades. A maior parte delas surgiu após a promulgação da Constituição Federal de 1988, que reconheceu a organização e a participação social como direitos e valores a serem garantidos e fomentados. Então, a Constituição sempre estabeleceu que as organizações da sociedade são parte dos direitos e valores que se precisa ter, mas elas não funcionavam, elas funcionavam precariamente, ficavam sob suspeição porque não tinha um marco regulatório legal, e agora tem. Em relação ao mercado de trabalho, a pesquisa do IBGE sobre a ação das ações não governamentais ou das organizações sociais, a pesquisa revelou que as organizações da sociedade civil empregam juntas 2,1 milhões de trabalhadores. 2 milhões e 100 mil trabalhadores vivem diretamente vinculados a essas organizações sociais. Então, o ato de hoje realmente foi muito importante.
Isso do ponto de vista formal, assalariado. E uma média de 7 pessoas assalariadas por entidade. Então temos 2.100.000 trabalhadoras e trabalhadores, dando uma média de 7 empregados por cada entidade da sociedade civil, dessas entidades não governamentais. Em relação às parcerias que as organizações realizam com o governo federal, de acordo com a pesquisa do IPEA, e considerando apenas as transferências pela modalidade de convênio, das cerca de 290.000 organizações sociais identificadas pelo IBGE, apenas 10.000 receberam transferência do governo federal entre 2003 e 2011, ou seja, 3% do universo. Eu acho isso muito pouco, temos que crescer. Quanto mais as organizações da sociedade forem parceiras dos governos, mais esses governos vão estar transparentes, vão estar próximo do cidadão. Se considerarmos o período mais recente, de 2008 a 2013, esse número caiu para 1%, depois das denúncias, e eu acho que agora nós vamos ter uma retomada e um fortalecimento do trabalho das organizações da sociedade civil. Então, quero parabenizar a todos que se empenharam e, mais uma vez, dizer que tenho muita satisfação de ter participado dessa solenidade hoje, presidida pela presidenta Dilma, e que contou no ministro Gilberto Carvalho, ministro da Secretaria-Geral da Presidência e sua equipe, contou na representação das organizações não governamentais, das organizações da sociedade civil, como parceiro fundamental para a criação do marco regulatório das organizações da sociedade civil no Brasil. E mais ainda, cumprimento o senador Aloysio Nunes e o senador Rodrigo Hollenberg, e também o deputado Décio, que foi do PT, que foi o relator na Câmara dos Deputados. O deputado Décio é uma pessoa muito especial, ele ficou reconhecido como alguém que ajudou no conflito a encontrar o melhor caminho. E ele foi fundamental como deputado federal na Câmara dos Deputados. Então, para mim, como senador e como alguém que veio das ONGs, de uma organização da sociedade civil, eu me sinto feliz de poder fazer esse registro aqui no plenário e deixar bem claro que eu espero que com esse marco regulatório das organizações da sociedade civil, o brasileiro, principalmente aquele que tem posse, as empresas, possam dar aporte, possam encampar causas que essas organizações da sociedade civil têm. 290.000 organizações. Não é possível que aquele que tem um pouco mais não possa pegar um pouco desse que sobra e ajudar aqueles que não têm nada. E um dos bons jeitos, uma boa maneira de fazer isso é através de entidades organizadas que agora vão estar tendo que prestar conta, vão ter que ter transparência e vão dar mais segurança, mais garantia para quem queira fazer alguma doação, e essas doações que são tão importantes para que o trabalho dessas organizações possam se multiplicar até ao ponto de virarem políticas públicas. Muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade de usar a tribuna.